Você chegou aqui e esse não é um canal oficial do Master Podcast. Pode continuar assistindo numa boa. Não se esqueça de se inscrever no canal oficial, Cortes do Master Oficial, e veja a entrevista completa também. E agora a pergunta mais importante. O que você acha que precisa ser feito para os professores terem vontade de dar aula? Aumentar os salários ou os alunos demonstrarem algum interesse? Eu acho que, assim, de fato mesmo tem que ser uma mudança cultural que passa pelo aumento do salário, né? Porque torna-se uma profissão atrativa. Porque, por exemplo, esse professor que fez a diferença para mim, ele gostava de ser professor. Ele observava os alunos individualmente e ele enxergou um potencial em mim que eu não enxergava. Eu não sabia que eu sabia falar em público. Eu era um cara tímido, ficava encolhido no meu canto. Tipo assim, ninguém, mas nunca iria imaginar que eu tinha esse potencial, essa capacidade. E ele enxergou isso em alguns textos, em algumas poucas participações que eu tive. Então ele gostava de fazer aquilo. Então acho que ele precisa ganhar bem, mas é preciso também instituir uma cultura de respeito, que é só o tempo, realmente, para que esses professores realmente gostem da sua profissão e se dediquem a isso, né? Eu lembro quando eu ia apresentar, provavelmente apresentando trabalhos que ele deve ter descoberto que você sabia falar bem. Que eu, quando eu ia apresentar trabalho lá eu estudei no Porto Seguro. Ô, louco, coisa fina. Não, que é isso? Os caras meus amigos que estudaram lá, tudo um monte de jegue. Nenhum ganhou dinheiro. Todos estão afundando o dinheiro dos pais devagarinho. Mas pô, o que eu... então a gente ia apresentar trabalho. Nossa, era horrível apresentar trabalho. A gente ficava lendo, no lugar eu ficava lendo um texto. Era a coisa mais enfadonha do mundo. E não mudou nada até hoje. Continua mesmo. Deus deu algum dom pra você, inexplicável, que fez sucesso. Muito enfadonho. Não, continua a mesma merda. Não, mas imagina o professor ter que ficar aguentando a apresentação dos alunos e lendo aqueles trabalhos mal feitos. Nossa, é difícil ser professor. Eu comecei a fazer estágio, porque eu faço faculdade de História para ser professor de História, né, no ensino básico. E aí eu comecei a fazer estágio antes da pandemia, e aí eu ajudei uns professores a corrigir umas provas, assim. E realmente é um negócio, assim, terrível. Ainda mais na escola pública, que tem muitos que não sabem escrever e já tá no ensino médio e tal, e vai passando. E vai que vai. E o professor, às vezes, tem que engolir isso, né? Principalmente quando ele é professor estadual, que tem um negócio da aprovação automática lá, progressão continuada. Então, se essa aprovação automática que eu tive que estudar para passar de ano? Pois eu queria essa aprovação automática. Não, é um negócio assim, os pedagogos dessa linha, que são os tucanos, basicamente, entendem o seguinte: o aluno da escola pública ele passa por muitas dificuldades, então se você fica repetindo ele de ano, você vai desincentivar ele a ir para a escola. Então, no ensino fundamental, ali do 5º ao 9º ano, você só vai passando ele se ele tiver o mínimo de presença. E aí você passa, você tem que passar. Se ele tiver a presença, a menos que ele tenha, assim, sei lá, 6 matérias com nota vermelha. Então é um negócio muito absurdo. E o professor é obrigado a ir passando. E aí, quando chega no ensino médio, ele repete se não estuda. Ou seja, ele se acostuma com uma realidade e aí depois ele vai para a meritocracia e aí você estraga o cara todo. Por isso que a evasão no ensino médio é muito maior do que no ensino fundamental, né? Porque o cara vai abandonando, que ele vai repetindo.